Recentemente, há uns 2 meses atrás mais ou menos, eu tive um sonho. Nesse sonho, me mostravam um buraco no chão retangular, era uma sala escura e pessoas bem apresentadas, pessoas educadas, falaram para mim: Felipe, a gente vai te sepultar aqui, né? A gente vai te colocar nesse buraco, depois a gente vai tampar o buraco e pronto. Aí acabou a sua vida, você vai ser sepultado aqui. E eu olhei assim, fiquei olhando, né? E depois eles abriram uma porta e falaram: só que é o seguinte, você tem 24 horas para fazer o que você quiser e depois você é obrigado a voltar aqui, tá bom? Pra gente concluir esse processo. Quando eu saí daquele lugar, era uma avenida movimentada, como se fosse horário de almoço, assim, meio-dia, um solzão batendo, né? E aí eu saí ali, vi as pessoas e tal. Ou seja, um dia comum, né? Como se fosse um dia comum, mais um dia movimentado. Eu moro em São Paulo, então eu aprendi a me acostumar com esse tipo de correria, né? Na rua, tal, movimento, carro, pessoas andando e tal. Aquilo simbolizava para mim mais um dia, só que era o último. Então eu fiquei preocupado com o que eu ia fazer. O que eu ia fazer naquele período? Eu só tinha 24 horas, então eu tinha que pensar no que eu ia fazer, né? E aí eu fiquei pensando, será que eu fico procurando pessoas para ajudar? Será que eu paro para ler a Bíblia? E aí eu fui ler a Bíblia, eu li um texto e falava: puxa, eu não entendi esse texto, acho que não é para ler isso. Aí ia para outro texto e não, também não. Aí eu pensava: puxa, eu acho que eu tô perdendo tempo, eu vou orar. Aí eu ia orar e eu não sabia o que orar, porque na pressão de você saber o que orar naquelas últimas horas, naqueles últimos momentos, o que eu vou falar com Deus? E a pressão era tanta que eu não sabia o que fazer. E nesse desespero eu acordei. E aí quando eu acordei, eu fiquei pensando, eu tive aquela sensação, né? Puxa, que alívio. Ai meu Deus, foi só um pesadelo, foi só um sonho. Tô de volta aqui à realidade, graças a Deus. Foi um sonho assim que eu me lembro muito bem dele, então foi muito real para mim aquilo. As cenas, né, foram muito reais e foi muito marcante para mim, né? Agora, eu acordei com esse alívio. Agora, será que esse sonho, ele é tão distante assim da nossa realidade? Será que é de fato um pesadelo? Somente um pesadelo? Sonho que não precisa se preocupar? Ou será que não é algo que é iminente na nossa vida? Uma realidade próxima, algo palpável? Porque esse assunto, esse tema da brevidade da nossa vida, do desfecho final, o grande dia que todos nós vamos ter que encarar, é um assunto que muitas vezes nós evitamos. É hostil para nós pensar que nós somos mortais, por exemplo. Então nós preferimos evitar isso. Tem uma pessoa na minha família, uma pessoa muito querida, que quando a gente fala sobre esse tema, ele bate assim na mesa, né, na madeira assim, fala: não, para, esquece isso aí, fala de outra coisa, tá, muda de assunto. Por quê? Porque nós não queremos pensar nisso. Agora, faço uma pergunta: será que é correto viver dessa forma? Ou seja, ignorando este fato, ignorando este assunto? Do tipo assim, não vamos ficar pensando nisso. Isso é coisa de gente louca, bitolada. Se um dia bater na nossa porta, o dia chegar, se não, né? Quando, né? Quando bater na nossa porta, bateu, acabou. Agora, vamos viver a nossa vida de boa, sem pensar nisso. Será que essa é a forma correta? Talvez esse seja um extremo, e simplesmente ignorar. E talvez o outro extremo seja a pessoa ficar ansiosa, ficar bitolada, né? Ficar ali, viver apavorada com esse assunto, né? Agora, se a gente está falando de dois extremos, será que não existe ali um ponto de equilíbrio? Será que não existe uma maneira correta de se enxergar esse assunto de uma forma que traga paz para o coração? Nenhum nem outro. Por exemplo, se nós analisarmos a expectativa de vida do ser humano, que gira em torno de 70 a 80 anos de idade, e colocar esse período da vida dele dentro da história da humanidade, cada um de nós, dentro da história da humanidade, é uma faísca, é uma fagulha, né? Daqui 100 anos, passou todo mundo que você conhece. As pessoas mais velhas que você, as pessoas mais novas, as pessoas que trabalham com você, todo mundo da sua família, todo mundo que você ama, até os seus inimigos, não vão existir mais. Outros pés estarão sobre essa terra. Você já parou para pensar nisso? Então, isso é muito rápido. Diante da linha do tempo do mundo, isso vai acontecer muito rápido. É como se virasse essa ampulheta aqui, ó, falar:
falasse, ó, a hora que acabar, passou a sua vida, entende? Então, é muito breve. Olha só que interessante o texto que está em Salmo 90. Diz assim, os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Em outras palavras, está dizendo assim, ó, a nossa vida vai até 70 anos. Se você passar de 70, você vai ter algumas debilidades ali, vai ser uma vida um pouco mais sofrida, né? Porque o seu corpo já vai estar mais desgastado, você vai depender de pessoas e tal. Então, basicamente é até 70. Então a própria Bíblia está dizendo que nós voamos e a vida passa depressa. Será que a Bíblia não está nos ensinando a pensar nisso? Só que nesse caso nós estamos considerando alguém que foi até ali a plenitude da sua existência, atingiu 70, 80 anos de idade. Então, por exemplo, eu tenho 34 anos de idade. Pensando nisso, nessa expectativa normal de vida, né, que seria os 70 anos, 70, 80, eu poderia pensar, poxa, mas falta muito tempo, né? Tá longe, tem muitos anos aí pela frente. Mas e um fator imprevisto? A gente tem que pensar no fator imprevisto. Quantas pessoas deixam essa vida no momento que nem passava pela cabeça delas que elas passariam por isso, né? Por exemplo, recentemente eu vi um jogador de futebol no meio do jogo, jovem, teve ali um problema cardíaco e empacotou. O pessoal aí de avião, quantos aviões estão tendo problema? Tá bombando notícia, não sei se é coincidência, não sei o que é, mas tá bombando de notícia de avião. Recentemente teve um caso em Gramado, no Rio Grande do Sul, pessoas estavam indo viajar, pessoas jovens, tinha criança no meio, tava indo viajar com a família, bum, o pessoal bate o carro ali, ó, puf, pegou de mau jeito, foi, nem imaginava, nem percebe, é num piscar de olhos. Qualquer coisinha aqui no nosso organismo, a parte cardíaca, a parte cerebral, então a gente não sabe. Olha o que diz o texto de Tiago, capítulo 4. Ele fala assim, ó, ouçam agora, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Cara, quer um texto mais elucidativo? Quer um texto mais claro, mais didático do que esse? Tipo assim, o que esses caras estavam falando? Não, e a gente não faz isso, se coloca no meio dessa história, né? Traga para sua realidade isso. A gente não faz isso, amanhã vou fazer tal coisa. Não, amanhã a gente faz planos para o ano inteiro. Não, amanhã eu vou acordar e vou tomar meu banho, depois vou sair, vou para tal lugar. No final do ano fazer aquela viagem. Eu vou comprar tal produto para revender, vou ganhar dinheiro. Eu consegui entrar numa faculdade daqui 4 anos, eu tô com o diploma, vou entrar naquela empresa. Então a gente faz planos e a gente firma, né? Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Olha que instrução sábia, simples, porém profunda que a Bíblia nos ensina. Vocês sempre devem dizer, faremos isto ou aquilo se Deus quiser e se Deus permitir que nós vivamos. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ou seja, submetendo a nossa vida a um senhorio externo, onde nós não somos mais o senhor da vida, certo? Então, levando em consideração todos esses fatores, será que a gente não deve estar um pouco mais conectado com essa realidade da brevidade da vida? Será que nós não deveríamos refletir se estamos prontos para morrer? Veja bem, eu não estou falando sobre desejar isso, eu não estou falando sobre atrair isso, querer isso. Não é isso que eu estou falando. Mas nós devemos pensar o seguinte, se hoje fosse o nosso dia, se alguém chegasse para você hoje e falasse, você tem 24 horas, como aconteceu comigo no sonho, será que a gente ficaria desesperado, correndo atrás do prejuízo? Tipo,
pensando o que eu devo fazer, quer dizer, não fiz o que deveria e aí vou tentar fazer aqui em cima da hora? Será que se alguém falasse isso para você, você sentiria paz no coração? Eu quero te lembrar daquela história de Pedro, quando ele estava preso e no dia seguinte ele sabia que ele seria condenado à morte. Aí sabe o que a Bíblia vai falar a respeito de Pedro? Que eu até me arrepio. A Bíblia vai dizer que ele dormia, essa parada mexe comigo. Cara, para alguém dormir, sabendo que no dia seguinte o cara vai morrer, ele ia morrer, os caras iam matar ele. O cara dormiu, ele dormiu. Por quê? Porque ele estava conectado. Eu não quero entrar em detalhes, porque isso fica para um próximo vídeo. Mas Pedro, ele tinha paz. Será que diante da face da morte, nós teríamos paz? E a resposta disso é um pouco complexa, eu não quero deixar esse vídeo longo, então a gente deixa para um próximo vídeo. Um grande beijo, fica com Deus.